E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e caso vocês não tenham notado, essa semana, no sábado, eu soltei um vídeo extra, um curta, rapidinho, para comemorar que esse canal fez 6 meses. É basicamente um jeito simples de agradecer vocês pelo apoio, pelos comentários positivos, pela participação de vocês. Se vocês ainda não viram, tá passando o cardzinho aqui em cima, é só um convite. Esse canal chegou a 6 meses, e foram 6 meses muito bons até aqui. Seguindo, nessa semana, no vídeo, a gente vai falar um pouco sobre bases numéricas, continuando o vídeo que a gente viu semana passada. E nessa semana vamos falar mais ainda sobre bases numéricas, dando continuidade ao que a gente falou na semana passada. Agora falando sobre conversões de bases numéricas para números que não são inteiros. No vídeo da semana passada, o tema foi basicamente conversão de números de base decimal para outras bases quaisquer, de outras bases para base decimal, mas sempre tentando com números inteiros. Nessa semana a gente vai falar sobre os números não inteiros. Facilita muito o entendimento do vídeo de semana se você já souber da parte inteira, então se você não vir ou não está muito seguro sobre a parte inteira, tá passando o cardzinho aqui indicando o vídeo da semana passada. Poxa, já é o segundo card antes da abertura, eu vou botar logo a abertura antes que apareça mais um. E vamos falar mais ainda então sobre bases numéricas. No vídeo da semana passada, a gente viu sobre como converter qualquer número inteiro de uma base genérica para base decimal e depois de como converter da base decimal para qualquer outra base. A consequência disso é que a gente aprendeu a converter números entre quaisquer bases que você tiver. Se eu tiver na base 7 e quiser ir para a base 16, eu converto da base 7 para a base 10, depois converto da base 10 para a base 16. O processo funcionou muito bem para números inteiros, e no vídeo da semana a ideia é fazer a mesma coisa para números não inteiros. Com a mesma pegada, a gente vai converter de qualquer base para a base decimal, depois da base decimal para qualquer outra base, e sabendo essas duas coisas, a gente consegue converter de qualquer base para qualquer base. E no final desse vídeo a ideia é que você saiba fazer isso, tanto faz se o número é inteiro ou não. Assim como o vídeo da semana passada, vamos começar lembrando algumas coisas que você já sabe, mas talvez não sabe que sabe. Que é como os números na base decimal representam as quantidades não inteiras através dos dígitos. Bom, na parte inteira, cada dígito ele tinha um valor representado de acordo com a posição. Se você tem um dígito 7, ele na primeira posição representa 7, na segunda posição ele representa 7 dezenas, que são 70, ou 7 vezes 10. Na terceira posição ele está representando 700, ou 7 centenas, ou 7 vezes 10 ao quadrado. E assim por diante, cada posição indica uma potência de 10 multiplicando o algarismo. No caso do número não inteiro, a gente usa os mesmos dígitos para representar um número, e a partir do ponto, ou da vírgula, dependendo da notação que você usa, ele também tem valores dados por potências de 10, mas por potências negativas. Na parte inteira, esse 4, logo à esquerda da vírgula, representa 4 unidades, que é 4 vezes 10 elevado a 0. O 1 representa uma dezena, ou 1 vezes 10 a primeira. E logo depois da vírgula, os valores vão multiplicando por potências negativas de 10 conforme você anda. Esse 8, ele representa 8 décimos, ou 8 vezes 10 a menos 1. O próximo dígito, 2, ele representa 2 centésimos, que são 2 vezes 10 a menos 2. Então a gente pode escrever isso, resumindo, utilizando a notação multiplicando cada dígito por 10 elevado a alguma potência, de acordo com a posição dele em relação ao ponto decimal. A partir da vírgula, conforme você vai andando da direita para a esquerda, as potências de 10 aumentam. Depois da vírgula, conforme você anda da esquerda para a direita, as potências vão diminuindo. No nosso exemplo, a gente tem isso aqui, 14,82 é 1 vezes 10 a primeira, 4 vezes 10 a 0, 8 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 2. Formalizando, se a gente tem dígitos d menos j, d menos j menos 1, d menos 1, que vão representar os dígitos que estão depois da vírgula. São os dígitos que têm potências negativas. D0, D1, D2, D3, D4, D4, que vão ser os dígitos antes da vírgula. Em base decimal, ele é escrito como sendo a mesma coisa que ele era para números inteiros, com adendo de que, além da parte inteira, a gente também tem potências negativas multiplicando os dígitos depois da vírgula. Notem que tem um ponto aqui nessa notação. Então, os dígitos antes da vírgula multiplicam potências positivas e os dígitos depois da vírgula multiplicam potências negativas. E para o caso da base 10, os dígitos variam de 0 a 9. A gente tem 10 opções de dígitos. Em outra base, a gente pode mudar a definição fazendo umas mudanças bem sutis. Para representar o mesmo número usando uma base n, a gente, ao invés de multiplicar por potências de 10, a gente multiplica por potências de n, mas seguindo o mesmo padrão. Antes da vírgula, potências positivas, depois da vírgula, potências negativas. E a quantidade de símbolos que você usa numa base n vai ser n símbolos. E se a gente escolher o 0 para começar a contar,
o último dígito vai ser n-1, ou um outro símbolo que represente n-1. Hora de fazer alguns exemplos com números. Do mesmo jeito que no vídeo passado, eu vou começar fazendo a conversão de números que estão em outra base para a base decimal, porque eles são mais intuitivos e é literalmente aplicar a definição. Vou começar com esse primeiro exemplo, 0.521, que está na base 7, e vamos converter ele para a base decimal. 0.521 na base 7, quando a gente converte ele para a base decimal, o primeiro dígito logo depois da vírgula vai multiplicar 7 elevado a menos 1. O próximo dígito vai multiplicar 7 a menos 2. E o próximo dígito, 7 a menos 3. Usando a magia da edição, a gente pode converter isso para uma linguagem de máquina, que fica bonitinho. E trocando esses valores pelos correspondentes dele, a gente pode fazer essa soma de frações. O resultado é em forma fracionária, 260 sobre 343, que usando uma calculadora a gente converte para decimal, e ele dá esse número. Eu não escrevi ele completo porque ele é uma dízima periódica. Ele é um daqueles números infinitos, que não tem fim. A gente falou um pouco sobre dízimas periódicas no segundo vídeo daquela série sobre os conjuntos numéricos, quando a gente fala dos racionais, e a conversão de decimal para fração, de fração para decimal. Então é um número que não compensa ser representado inteiro. Mas a forma fracionária dele é bonitinha, é simples, é bem compacta, e qualquer número que seja finito em uma base, a gente consegue representar ele em uma forma fracionária. Vamos para um segundo exemplo, um que agora mistura uma parte inteira e uma parte decimal no mesmo número. Vamos usar a base hexadecimal, a base 16, comentada no nosso vídeo passado, e vamos converter o número ca.fe. Lembrando que quando a gente usa a base hexadecimal, como a gente precisa de 16 símbolos, os dígitos de 0 a 9 não são suficientes. Então a gente usa as primeiras letras do alfabeto. Os valores que representam os dígitos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E logo depois disso, A, que seria o 10º dígito, B representando 11, C representando 12, D representando 13, E representando 14 e F representando 15. Então esse número ca.fe em base 16 vai ser convertido agora da base 16 para a base decimal. Fica mais fácil a gente começar sempre pelo dígito da unidade. No caso é o dígito que está logo à esquerda da vírgula, que é este A. Esse dígito ele vai multiplicar sempre a base, que é 16, elevado a 0. Os dígitos antes da vírgula, que nesse caso é só o C, eles vão multiplicar as potências positivas. A gente tem C vezes 16 elevado à primeira. E os dígitos depois da vírgula vão multiplicar as potências negativas. F vezes 16 a menos 1. E vezes 16 a menos 2. Utilizando uma letra de máquina para melhorar um pouco o padrão de escrita, a gente tem isso aqui. E aqui tem o detalhe de que essas letras elas representam dígitos. Então C é o dígito equivalente a 12, porque A é o dígito representando 10, B é o dígito representando 11, C é o dígito representando 12. Então a gente pode trocar esse C por 12 na hora de converter para decimal. Da mesma forma, A vai representar 10, porque era o dígito logo depois do 9. Então a gente vai lá e troca ele por 10. F é o último dígito, ele vai ser o correspondente a 15. A gente vai trocar ele por 15 vezes 16 a menos 1. E é o dígito logo antes, então ele vai representar 14. E a gente substitui ele por 14 vezes 16 a menos 2. Jogando esses valores, trocando eles pelas potências equivalentes, 16 a primeira é 16, 16 elevado a 0 é 1. 16 a menos 1 é 1 16avos. E 16 a menos 2 é 1 sobre 16 ao quadrado. Ou 1 sobre 256. Vamos pegar isso aqui, fazendo a soma de frações, a gente vai obter esse número, 25.983 sobre 128, e convertendo ele para a base decimal, ele vai dar um número finito, ele não vai dar uma dízima periódica. Ele vai ser esse número, 202.9921875. Um detalhe que eu acho que é interessante é a gente notar que o número, quando você muda de base, ele pode virar uma dízima periódica, ele pode não alterar, ele pode deixar de ser uma dízima periódica, dependendo de que base você entra e que base você sai. Agora a gente pode fazer o processo contrário, que ele pode ser feito tanto pela definição quanto por uma forma prática. E apareceu o Luke, ele me pegou de surpresa hoje. Oi Luke, qual é a sua ideia de hoje? E diante da forma prática em vez da definição, eu acho que isso é um bom raciocínio. Porque a ideia da definição é basicamente a mesma ideia que a gente fez no vídeo passado. Mas ele é muito mais trabalhoso do que a gente fazer o processo prático. Então a gente pode pegar e fazer o processo prático hoje. É uma boa ideia, Luke. Parabéns. Eu gosto que ele fica feliz assim por ter dado uma ideia boa. Então vamos fazer o processo contrário. Para falar do processo contrário, eu preciso que a gente lembre um pouco sobre como era o processo para os casos inteiros. Quando o número era inteiro e a gente ia mudar ele para uma base B, o processo prático ele envolvia você dividir um número por B, o valor da base. Se era a base 2, a gente dividia por 2. Se a base era 7, a gente dividia por 7. Pegava o resto dele e posicionava ele sempre da esquerda para a direita. Agora, o processo contrário vai ser
o contrário. Eu não sei o que vocês estavam esperando. O processo contrário, quando você vai fazer para números ao invés de inteiros para os não inteiros, é fazer exatamente o inverso. Então, ao invés da gente dividir por b, a gente vai sempre multiplicar por b. Ao invés da gente pegar o resto, a gente vai pegar a parte inteira. E ao invés de posicionar os números da esquerda para a direita, a gente vai posicionar eles da direita para a esquerda. Então, vamos fazer uns dois exemplos rápidos. O primeiro convertendo esse número, 0.5625, que está na base 10, para a base binária. Então, o processo vai ser, como a nossa base que a gente quer chegar é a base 2, vamos multiplicar esse número por 2. Multiplicando ele por 2, o resultado vai ser 1.125. A parte inteira 1 vai ser o primeiro dígito depois da vírgula. Então, o nosso número vai ser 0.1 alguma coisa. O que sobrou, além da parte inteira, 0.125, a gente repete o processo. Multiplica por 2, vai dar 0,25. Esse 0 é a parte inteira, ele vai ser o próximo dígito, 0. Ignora a parte inteira, vamos pegar o resto, que é 0,25, e multiplicar por 2. Multiplicando por 2, isso dá 0,5. Toma a parte inteira, 0, ele é o próximo dígito. 0,5 multiplica por 2, o resultado é 1,0. De novo, toma a parte inteira, e ele é o próximo dígito. A partir daqui, se a gente repetir o processo, como o resto é 0, se a gente multiplicar por 2, o resultado é 0. A parte inteira é 0, o resto é 0, multiplica por 2, a parte inteira é 0, o resto é 0. E aí você vai ter só 0, 0, 0 depois da vírgula, que não altera nada. E isso era verdade para os decimais e isso é verdade para qualquer base. 3.0 ou 3.00 ou 3.0000 é sempre 3, independente da base que você está tratando. Então, este é o valor binário correspondente a 0.5625. Em base binária, ele é representado como 0.1001, que, mudando a fonte, é escrito assim. E se a gente for pensar pela definição, isso representa que em base 2 ele é descrito como 1 vezes 2 é menos 1, 0, 2 é menos 2, 0, 2 é menos 3, 1 vezes 2 é menos 4. Se você pegar a calculadora, jogar isso para decimal e fizer as contas, você vai voltar na base decimal como sendo 0.5625. Um outro exemplo também interessante, também envolvendo a base binária. 0.2 na base 10. Vamos converter isso para a base binária. O raciocínio é idêntico ao exemplo anterior. Multiplicamos o número por 2, vai dar 0,4. A parte inteira 0 é o primeiro dígito depois da vírgula. Bom, como 0 é a parte inteira, o resto é 0,4. Multiplicamos por 2, o resultado vai ser 0,8. A parte inteira ainda é 0, isso quer dizer que o próximo dígito é 0. O resto, 0,8, a gente multiplica por 2 e dá 1,6. Como a parte inteira é 1, o próximo dígito é 1. O resto é 0,6 e a gente multiplica ele por 2. O resultado é 1,2. A parte inteira é 1, isso quer dizer que o próximo dígito é 1. O resto é 0,2. Quando a gente multiplicar por 2, vai dar 0,4. A parte inteira é 0, quer dizer que o próximo dígito é 0. E esse é o momento em que a gente percebe que tem alguma coisa esquisita. Porque, como o resto do 0,4 é o mesmo resto do outro, a partir daqui os pontos são idênticos. Você vai multiplicar por 2, vai dar 0,8. Depois vai multiplicar por 2, vai dar 1,6. Vai dar 1. Pega o resto, 0,6. E você vai ficar caindo nesse ciclo. 02, 04, 08, 06. 02, 04, 08, 06. Isso vai fazer com que esse número se torne uma dízima periódica. Ele vai ficar repetindo esse padrão e as partes inteiras vão ser 0011, 0011. Passando isso para uma linguagem de máquina bonitinha, esse é o nosso formato 0.2 na base 10 quando a gente converte para a base 2. E isso é um problema enorme na computação. Na computação, digamos que você tem algum software que trabalhe com números, e você vai fazer uma conta envolvendo o número 02. Você vai lá, digita 02 e dá Enter nele. O 0.2 é dado por essa dízima periódica quando você converte para binário, e a memória do computador armazena valores em binário. Então, quando você dá 02 e dá Enter, ele tenta pegar esse número 0.001001001 e tenta guardar na memória. Isso é impossível, porque como a memória do computador é finita e a representação usa infinitos dígitos, você não consegue fazer isso. Então, o que os computadores fazem é cortar isso a partir de uma certa quantidade de dígitos e armazenar um pedaço desse número, como um resultado aproximado, que é uma versão computacional daquilo que faziam no ensino médio quando você pegava π e aproximava ele como 3,14. Ele tem muitos dígitos, ele tem infinitos dígitos, mas você faz a conta com os primeiros e tem um resultado aproximado. A quantidade de dígitos que ele usa para aproximar depende do programa que você usa, depende de como é o seu hardware, depende de qual software você está fazendo, depende inclusive de como você declara a sua variável dentro de um mesmo software. Como isso varia muito, não tem um padrão universal. Eu, só para ilustrar um exemplo, fiz uma suposição com um programa aleatório que poderia trabalhar isso 16 dígitos depois da vírgula. Então, 0.2 na base decimal, ele vai ser igual, abre aspas, na memória de um computador, como sendo esse
0.001001001 travado de 16 dígitos depois. O problema disso é que você vai lá, digita 02, dá Enter, ele guarda na memória com um valor aproximado, aí quando você vai usar esse valor para fazer uma segunda conta, ele vai puxar na memória, ele não vai puxar 02, ele vai puxar essa coisa binária. E aí, essa coisa binária não é exatamente 02. Ele é 1.9999 alguma coisa. Mas não é exatamente 02. E isso gera vários problemas quando você lida com números muito pequenos, muito próximos de zero. Você tem erros que são feitos com conversões binárias. Em matemática computacional, a gente sempre tenta fazer processos, algoritmos, formas de pensar que envolvam a menor quantidade possível de armazenamento de memória ou o menor número possível de operações para evitar que esses erros apareçam e que eles se acumulem. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo disso acontecendo em um software de programação matemática. Esse que eu abri para vocês aqui do meu lado, ele é um software chamado Octave. Ele é um dos softwares de cálculo numérico mais usados do mundo, ele é muito famoso, ele é recente, ele está sempre bem atualizado, ele é open source, então você pode baixar ele sem problemas, e ele é muito bom quando você vai fazer uma quantidade muito grande de cálculos, ele é muito rápido, ele é muito eficiente. E ele é eficiente porque ele justamente tem o tratamento numérico dos valores. Se você digitar um valor, ele vai pegar esse valor, guardar na memória como sendo um número. Diferente do outro software que eu uso, que ele, quando ele pega um número e você dá Enter e manda ele salvar na memória, ele salva aquilo como um símbolo. E depois ele tem que interpretar esse símbolo para fazer conta. Isso é um processo que encarece muito o tempo de execução quando você vai fazer uma quantidade muito grande de cálculo. Cálculo numérico é sempre muito mais rápido do que cálculo simbólico, porque ele não tem a parte da interpretação. O computador não precisa interpretar o que aquele símbolo significa, não precisa ficar traduzindo para a memória para saber o que fazer. Diferente desse que é um software de cálculo numérico. Quando ele ser um software de cálculo numérico, qualquer número registrado nele, ele vai ser jogado na memória em forma binária, incluindo aquele 02 que a gente deu de exemplo. O 02, quando a gente pega, armazena ele, guarda na memória, dá Enter, ele vai converter aquilo para binário, mas ele vai travar depois de uma certa casa, e aí quando ele converte de volta, ele não é mais 02 preciso. Para mostrar isso, eu vou mostrar um cálculo rápido. 1 menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2, menos 0.2. Não precisaria nem de calculador para fazer essa conta. Vai ser zero. No entanto, por causa dessa conversão, quando a gente pega esse valor e dá Enter, ele dá um resultado de 5.55, 11 e menos 17. Esse menos 17 é a forma dele representar 10 elevado a menos 17. Isso quer dizer que quando a gente fez essa conta, que o resultado, a gente sabe que deveria ser zero, graças a esse arredondamento que ele faz na memória interna dele, ele não é mais zero. Ele tem um farelinho lá. Esse farelinho, se você vai fazer uma quantidade muito grande de cálculos, ele pode ir acumulando. E aí o seu resultado não é mais tão confiável. Então, uma coisa que a gente sempre faz é tentar evitar ao máximo utilizar uma quantidade muito grande de cálculo. Porque quanto menos cálculos você fizer, menos conversões binárias você tem. E evitar fazer isso é uma forma de você ter resultados mais precisos. Então a gente dá preferência a programas, a algoritmos, que envolvam uma quantidade menor de contas, mesmo que elas sejam mais complicadas, porque a quantidade de contas vai fazer esse erro ficar acumulando. E isso não acontece se a gente pegasse aquele outro software que eu uso geralmente para fazer os nossos vídeos, porque aquele software ele é simbólico, ele interpreta o 02, ele pensa naquilo como caracteres. Ele faz do mesmo jeito que nós humanos fazemos, que é entender 0.2 como sendo símbolos que representam quantidade, e não como a quantidade armazenada, que é isso que o software numérico faz. E era isso que eu tinha planejado para falar para vocês essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, talvez aprendido alguma coisa nova e talvez admirado alguma coisa nova de matemática. Puxa, como isso era bonito. E agradecer a vocês por todos os 6 meses que nós passamos juntos, ainda tem muita coisa por vir. Lembrando vocês que eu sou uma pessoa razoavelmente acessível. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário aí embaixo que eu respondo. Vocês podem entrar em contato comigo por este e-mail aqui do meu lado também, eu respondo aos e-mails que vocês enviam. E também estou colocando à disposição de vocês o meu Twitter. Se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo meu Twitter, @uspinguim, também deve estar aparecendo aqui embaixo de mim. Não acho que eu vou esquecer disso na edição. E lembrando vocês que se vocês tiverem algum amigo que é interessado em matemática, em divulgação científica, acha isso um tema bonito, mostra o vídeo para ele, mostra o canal para ele. Esse vídeo talvez não seja um vídeo muito bom para introduzir, porque ele depende do vídeo anterior. Mas existem vários vídeos nesse canal que eles introduzem temas de matemática como coisas bonitas, como coisas além daquilo que cai na sua prova. Embora você possa usar os meus vídeos para estudar para a prova, dependendo do tema. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente começa com um tema novo e vejo vocês no futuro. Até lá!